ela precisa crescer e se edificar primeiro, até que os frutos venham. Amém? E esses frutos não vão ser esforço algum, desde que essa árvore tenha raiz, desde que ela esteja sendo irrigada, esteja sendo cuidada. Amém? Por isso Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, cara. Permanece em mim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Existe tempo para essas coisas. E Deus tem guardado aqueles que são os dele. Deus esconde grandes tesouros em lugares onde nunca ninguém vai procurar. Você não coloca a maior riqueza da tua casa, ele voltou. Você não coloca a maior riqueza da tua casa em cima da mesa onde todo mundo passa. Você esconde ela num lugar onde ninguém vai saber onde está. Não é verdade? Jesus esconde algo precioso dentro dos seus filhos. Eu acho lindo porque ele tem escondido isso dentro de pessoas que não têm a menor cara de religião. Eu acho maravilhoso estar no retiro de uma igreja e não ver ninguém que eu olharia na rua e dizia, lá vai um crentão. Vocês não têm cara de religião. Pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um ufa por isso? Ufa. Por muito tempo a igreja se orgulhou de parecer crente. Eu ouvi pregações assim, cara. Logo que eu aceitei Jesus, foram as pessoas que nos evangelizaram eram de igrejas assim, meio tradicionais. Então eu ouvi muitas pregações. Uma vez um pastor estava dizendo que ele estava uma vez no ônibus, e aí ele estava lá com o terno dele no ônibus, e aí disse que um passageiro olhou para ele e perguntou, o senhor é crente? Ele falou, eu sou. E ele ficou todo, como é bom ser reconhecido por ser um crente. Aí ele começou a descer a lenha no jovem da igreja, porque os caras usavam calça jeans, e quando isso vai acontecer com você, jovem, que não sei o que ela... eu estava ouvindo aquilo, eu era um novo convertido, mas depois com o tempo você vai pensando, cara, eu não quero ser reconhecido porque eu tenho uma roupa de religião, uma estola sacerdotal. Eu quero ser reconhecido como um cristão pelos frutos que saem da minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não saibam nada a meu respeito e falem, cara, tem alguma coisa diferente nesse cara. Vem cá, o que é que você tem? O que é que você é, porque tem alguma coisa diferente saindo de você. Deus tem sempre os dele guardado e ele escondeu esse tesouro precioso dentro de você, cara. Ele disse, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Até o fim. Em outras traduções diz, aquele que for fiel até o fim. Eu gosto dessa palavra fiel, porque ela não só fala de compromisso, cara, eu vou ser fiel a ti, eu vou ser fiel a minha esposa, eu vou ser fiel a Deus. Mas fidelidade fala de ser parecido, quase igual. Se eu pego esse microfone e faço uma cópia dele, as pessoas poderão pegar o microfone que eu copiei, se ficar muito bem feito, e falar, cara, essa cópia é fiel ao original. Amém? Você pode colocar isso, aquele que for igualzinho a mim, até o fim, esse será salvo. Porque Jesus ele veio como filho para nos fazer filhos. Então ele está dizendo, ei, sede santos como eu sou santo. Ei, aquele que crê em mim fará essas mesmas obras, ainda maiores. Ele está sempre apontando para ele, falando, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tipo, ele está sempre chamando, ei, cara, ele não foge da responsabilidade, ele fala, vem para mim. Isso passou para a igreja dele, esse é o DNA de Jesus. Amém? A igreja primitiva se movia desse jeito. A primeira cura de Pedro e João no templo, eles estão indo para o templo, tem um paralítico pedindo dinheiro. Eles falam, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O cara levantou. Tipo, olha para nós. A igreja meio que perdeu isso. Mas é tempo de restaurar, amém? É tempo da gente saber o que tem dentro da gente e falar, ei cara, pode olhar para nós porque a gente tem alguma coisa que esse mundo não tem. Jesus Cristo nos prometeu o Espírito que o mundo não pode receber. Velho, não precisa se esforçar para aparecer com nada do lado de fora, porque você tem alguma coisa que eles, com o maior esforço da sua vida, nunca conseguirão. Isso vem pela graça. Isso vem porque Jesus escolheu se revelar a você. Amém? Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E dizia, este evangelho será pregado, esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho às nações. Então virá o fim.
O que eu quero chamar a tua atenção, querido, é que a igreja que atravessará essas estações, porque existem estações de fartura, estações de escassez, estações de frio, estações de calor, estações em que tudo dá certo, estações em que parece que nada dá certo, estações em que você planta e não acontece nada, estações que você vai colher sem nem ter plantado. Existem estações. Essa igreja que será fiel até o fim, essa igreja que pregará o evangelho a todas as nações, é uma igreja que resistiu a todas as estações. Amém? Amém? Ceder à pressão exterior não é uma opção para quem quer chegar até o fim fiel. É necessário que haja dentro de nós uma certeza, uma convicção, uma identidade, conforme a gente falou ontem. Vocês lembram? Você estava aqui ontem, tá? Lembra que a gente falou sobre identidade? Uma questão de vida ou morte. De estar enraizado na nossa identidade ao ponto disso ser inegociável. Cara, se você oferece um prato de lentilha, como foi oferecido para Esaú, e ele vende seu direito de primogenitura, imagina você oferecer todos os reinos da terra e a sua glória para alguém que está morrendo de fome no deserto, e esse cara ainda assim dizer não. É porque ele tem toda e completa certeza e descansa na sua identidade. Fala de uma igreja que, a partir do momento em que recebeu a revelação de Cristo, guardou isso dentro do seu coração, e com o zelo e com o temor com o qual guardou isso, Deus a honrou com a capacitação para que através dela este evangelho do reino seja pregado por todo mundo em testemunho às nações. Aqui não aparece nome de ninguém. É interessante, no livro de Apocalipse fala das pessoas, das multidões, das tribos, línguas e nações prostradas diante do Cordeiro de Deus. Fala dos santos que venceram o acusador dos nossos irmãos pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Não fala isso? Fala de uma multidão adorando a Deus sobre o mar de vidro diante do trono do Senhor, mas não fala nome. Repete assim comigo: o meu nome, tem que estar lá. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses. Eu não andei com o Senhor até aqui para chegar e por causa de uma besteira lá no começo, ou uma ofensazinha. Tipo, diz que por causa do aumento da iniquidade o amor se esfriaria de quase todos. Cara, eu não quero ser um que por causa de uma ofensazinha vou largar o Senhor. Quantas pessoas você conhece que já largaram a igreja por causa de gente? Mano, inúmeras pessoas. Eu tenho um amigo meu, pastor, esses dias eu estava conversando com ele no telefone, e ele estava me falando de um ator que está lá na fazenda. E ele falou: pô, esse cara era da igreja aqui. Falou o nome do carinha. Esse cara era da igreja. Aí eu falei: era? Ele falou: ele se decepcionou com Deus e largou a igreja. Cara, na hora eu consertei esse amigo. Eu respeito ele muito, mas eu consertei na hora. Eu falei: cara, deixa eu te consertar. Ele se decepcionou com a igreja e largou Deus. Não tem como o cara se decepcionar com Deus e largar a igreja. Tipo, olha, Deus vacilou tanto comigo que eu vou largar a gloriosa igreja que eu amava. Foi o contrário, né? A igreja cheia de vacilão pisou na bola e eu acabei largando o glorioso. Deus nunca vai te decepcionar, amém? E quanto mais você anda com Ele, mais você vai entender que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. E tem tempo em que você vai falar: poxa, as coisas não estão acontecendo, mas as tuas experiências anteriores com o Senhor são precedente legal para você confiar de que se Ele fez uma vez, Ele faz outra vez. Amém? O poder que Ele liberou sobre a igreja nunca foi retirado, cara. O Espírito Santo, uma vez derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, nunca foi retirado. Você não acha massa? É por esse Espírito que nós clamamos Abba Pai. É por esse Espírito que nós adoramos a Deus. É por esse Espírito que nós entendemos um pouco das Escrituras. É por esse Espírito que nós nos movemos. É esse poder que foi liberado e nunca foi retirado. Coloca a mão no teu coração e fala assim: conta comigo, Senhor. Esse Senhor conta comigo. Não tem um pingo de verdade nesse Senhor conta comigo. Vamos lá. Finge que você está aqui. Vamos lá. Conta comigo, Senhor.
Conta comigo. Cara, você é um guerreiro, tá? Me desculpa, esse conta comigo está muito frouxo. Se tivesse um exército na minha frente e tivesse um outro, a igreja vitoriosa do Senhor, e a gente assim, conta comigo, Senhor. Cara, você não segura nem a espada com conta comigo desse. Por favor, vê o espírito de um leão sobre você agora. Bate no teu peito. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Pronto. Aleluia. Aplauda, Jesus. Abre a tua Bíblia comigo. Mateus 3. Sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Pula para o verso 11. João Batista está dando testemunho de Jesus. Ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, repete comigo, por esse tempo. Dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? No livro de João, começa falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Amém? Você sabe de quem que está falando? Jesus é o Verbo. Repete comigo: Jesus é o Verbo. Se a Bíblia chega a chamar de Jesus de o Verbo, você consegue entender o nível de comprometimento que Jesus tinha com o cumprimento da palavra de Deus? Amém? Às vezes a gente não dá muito valor para o que está escrito, e a gente faz as nossas próprias traduções, as nossas versões da Bíblia. Jesus era a própria palavra de Deus. A interpretação dele a respeito das Escrituras não tinha brecha para uma distorção ou para uma má interpretação. Ele é a palavra. Amém? Jesus veio não para acabar com a lei ou os profetas, ele veio para cumprir. Ele cumpriu toda a lei e os profetas. Amém? Tudo que estava escrito se cumpriu em Jesus. E você pode dar uma glória a Deus por isso? Ok. Você vai ler durante os evangelhos e você vai perceber que, eu não me lembro em qual deles agora, acho que até no de Mateus mesmo, inúmeras passagens, o escritor desses textos deixa bem claro: e foi assim para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, tal. Então vinha a profecia a respeito do que Jesus cumpriu. Amém? Jesus cumpriu tudo o que foi profetizado a respeito dele. Diga: tudo. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico. Profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele descreve com maravilhosa perfeição e detalhes tudo a respeito do Messias. Eu amo o livro do profeta Isaías. Cara, esses tempos eu estava lendo Isaías, eu chorava lendo Isaías, porque no contexto em que Deus o levantou, naquele contexto idólatra de Israel, ele começa a falar do Messias com aquela perfeição de detalhes. E nós que conhecemos o final da história, a gente vê: cara, tudo se cumpriu em Cristo. Isso é lindo, não é? Você crê que Deus é soberano? Amém. Pelo amor de Deus. Você crê que tudo que Jesus veio fazer, ele fez? Porque ele, naquela cruz, antes de entregar o seu Espírito, ele disse: está consumado. Ou seja, tudo se cumpriu. Eu oro para que eu e você tenhamos o privilégio e a honra de, no fim da nossa jornada, a gente poder dizer: Senhor, está consumado. Tudo que tinha que ser feito através da minha vida foi feito. Amém? Que haja dentro de nós esse fogo queimando por isso, cara, nada menos do que isso.
Agora eu quero te chamar a atenção para um negócio. O mesmo profeta Isaías profetizou sobre João Batista. Ele disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparar o caminho do Senhor significa alguém que vem antes dele. Amém? Amém. A palavra, a mesma que profetiza sobre Jesus, profetiza sobre alguém que viria antes de Jesus. E tudo isso tinha que se cumprir. Você concorda comigo? Você acha que Jesus faria alguma coisa antes que aquele ao qual foi profetizado preparasse o seu caminho? Você acha que Jesus ia pular essa parte da história? Tipo assim, eu sou Deus, eu não preciso de João Batista. Realmente ele não precisa, mas foi profetizado que viria um que prepararia o caminho do Senhor. Amém? Está me acompanhando? Cuidado, se você estiver quase dormindo, você sabe o que funciona. Tá? Isso funciona, cara. De repente as igrejas instituem os diáconos com a mão larga, fica andando pela igreja. Ou então orar, uma unção, cara, tá rolando uma unção do anjo que vem estapeia as pessoas no meio do culto, o cara tá assim, aleluia! Tipo, cara, é o anjo que tá passando sobre esse lugar. Uma azada, uma raquetada ali, coisa linda. Jesus não ia deixar João Batista de fora. Eu quero que você entenda comigo o risco que Deus corre ao decretar que o ministério de Jesus depende do ministério de outra pessoa. O que Jesus fez até os 30 anos de idade? Isto é super interessante. Todo mundo, descobrimos o que ele fez até os 30 anos de idade. Cara, que revelação. A Bíblia não diz, eu não sei como é que essas revistas, que espírito está sobre essas revistas, né, cara? Pensa na revelação, nível de revelação, de intimidade com o Senhor que aquele jornalista tinha. Tipo, cara, meu Deus do céu, cara, a gente gasta uma vida. E nada, de repente o repórter, achei. Eu não sei, cara. Mas eu sei que ele e João Batista tinham a mesma idade. Quando Maria recebe a notícia do anjo de que ela geraria o Filho de Deus, ela vai correndo até Isabel, sua parente, mãe de João Batista. João Batista está na barriga de Isabel. Maria sauda Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo com a saudação de Maria. E a criancinha salta no seu ventre. Eles tinham praticamente a mesma idade. Então eu vou te dar uma pegadinha, tá? Quando perguntar e ver alguma bobada, falar, o que Jesus fez até os 30 anos de idade? Você vai falar assim, não sei. Gostou dessa? Não. Por que ele só começou aos 30 anos? Essa é legal, você fala. Porque João Batista só começou aos 30 anos. João Batista tinha que começar antes. João Batista, o que diz a respeito dele é que ele se vestia de peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e ele habitou nos desertos até que se cumprisse nele o que Deus esperava. Você consegue imaginar 30 anos de vida nos desertos, comendo gafanhoto e mel silvestre? O que eu quero chamar a tua atenção, querido, é uma invenção que eu fiz, completamente retardada. Mas o que aconteceria se João Batista decidisse se desviar? Imagina o jovem João Batista, tá? Joãozinho, com 16 anos de idade. Uma peça. Profeta, está lá no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Comendo gafanhoto e mel. E os anos vão passando. E nada acontece. A vida na igreja é chata, cara. Você não sabe o que é tédio. Aquele cara no deserto. Passando, a galera indo para Jerusalém. Curtir Jerusalém. Altas gatinhas passando. João Batista no deserto.
As gatinhas, ai, olha aquele cara, aquele que come gafanhoto, que massa. 17 anos de idade, nada acontece, os hormônios estão pulando. O cara tá louco para fazer alguma coisa, para agitar. Não, mas minha mãe fala que tem uma obra na minha vida. Aleluia. É isso. 18 anos de idade, João Batista se torna maior de idade. Lá vem seu pai e sua mãe com um bolo para ele. Parabéns para você. Um bolo, eu nunca vi um bolo. Finalmente um bolo, Senhor. É de que esse bolo? Adivinha, querido? De mel e gafanhoto. Com certeza. Você não vai mudar essa dieta agora? Tá, eu quero chamar a tua atenção para tá em 1 Heresias, capítulo 2. Imagina João Batista ficando revoltado, sabe? Jogando uma bica nesse bolo, falando, cara, chega dessa palhaçada, meu. Vou curtir minha vida, tá louco, aqui tá. Tô com essa roupa, comendo esse gafanhoto, tô querendo um Big Mac, tá louco, cara. Aquela roupa de camelo, cospe nos gafanhotos que comeu, se manda para Jerusalém e fala, quer saber, eu vou apavorar, cara, bora aproveitar o tempo que eu perdi, é isso que eu vou fazer, eu vou apavorar. Chega em Jerusalém, vai direto na Hollister, bota altos panos da hora, chega lá, corta o cabelo, faz a barba. E aí, meu irmão, você tá ligado que crente quando desvia vira uma desgraça, né? Vira uma praga. Ele vai ser logo pior. Fala, meu irmão, Jerusalém tá muito chato esse negócio aqui, vamos agitar essa parada. Aí tinha um jogo, tinha um clássico no fim de semana, era Jerusalém contra Samaria. Estudavam muito, cara, era o clássico da região. Então vocês falam, vamos agitar isso logo, ele já faz logo uma organizada. Ele é o presidente da organizada de Jerusalém. Ele fala, meu, vamos botar o nome da nossa torcida, Fúria de Sião. Fúria de Sião, deixar o palco em Samaria, toda vez que tiver jogo, meu irmão, vou apavorar. Ele já faz logo a Fúria de Sião. E aí ele começa a traficar, ele começa a vender um bagulhinho aqui, outro ali, vender um bagulhinho. Os soldados de Roma já começam a comprar um bagulhinho dele. Ô, João Batista, ô rapaz, esse moleque tem um fumo do bom. Aí, que moleque é o que, meu irmão? José Batista. José Batista, obrigado. Zé Batista. Minha história é louca, né? Eu passo muito tempo pensando besteira. Começa a vender um bagulhinho, daqui a pouco ele fala, não, esse bagulho tá muito devagar, a galera tá muito no reggae, vamos acelerar o negócio. Ele inventa o êxtase. Tá, e começa a ter reggae. É por isso que tem tanto DJ de Israel, vem desse tempo. E aí, as redes vão para Roma, o João Batista começa a fazer um dinheiro, tá? E aí ele arruma um sócio, e raio, menino bobo lá que não sabia de nada, mas ele ensinou tudo para esse cara, o tal de Barrabás, você vai conhecer ele lá na frente. O Barrabás aprendeu tudo com o João Batista. Eles vão lá traficando e vendendo bagulho, e pá, vendendo essas, e pá, daqui a pouco os anos passam, cara. Passam. A fama dele corre por todo canto. Daqui a pouco tá João Batista com 50 anos de idade, ele é tipo Pablo Batista. Ele é o patrão da região. Todo mundo comprava na mão dele. Até na frente do templo ele passava, tinha uns fariseus que tipo assim. Sempre desconfiei dessa raça de víboras. Aí digamos que na minha história, um belo dia, ele fugindo dos inimigos, porque sempre tem alguém querendo tomar a boca dele. Ele passa na porta do templo. E os sacerdotes estão cantando aquele salmo que a mãe dele cantava para ele quando ele era criança. Naquela hora o Espírito Santo toca no coração dele. Ele se joga no chão, começa a chorar. Fala, Senhor, o que é que eu fiz da minha vida? Aquele toque é genuíno. O que é que eu fiz da minha vida, Senhor? Quanto tempo eu perdi? Estou aqui fugindo, estou aqui desgraçado, minha vida está horrível. O que eu faço agora? Esse espírito que toca o coração dele fala, querido, começa do zero. Então ele volta para o deserto onde ele costumava ficar. Milagrosamente a roupa de camelo ainda está lá, ajustada pelo céu, e agora ela veste direitinho. Senhor, eu preciso de mais um sinal. Ele levanta a mão. Saudade.
Então o Espírito impele ele e ele começa a batizar o povo no Jordão. E ele é um senhor de 50 anos, batizando. E vem a galera ser batizada, raça de víboras. Está batizando. Muitos discípulos começam a ter. Daqui a pouco, um belo dia, eles ouvem um barulho tipo de um trem chegando. Não tinha trem naquela época. Então o que devia ser? Eles olham para o monte e lá vem um velho correndo. Que o barulho da chinela dele parecia um trem. E a poeira subindo. O Espírito aponta a cabeça de João Batista para aquele lugar. João Batista, eu conheço o texto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Na hora que ele está terminando a frase, o velho que está vindo fala: cala a boca. Como assim, Senhor? Cala a boca. Vamos batizar agora. Mas eu aqui, cala a boca. Você sabe o quanto a gente está atrasado? Aquele velho Jesus. Sabe quanto tempo a gente está atrasado, cara? Só para você ter uma ideia. A mulher do fluxo de sangue se esvaiu. Pedro morreu afogado numa tempestade. Zaqueu foi assassinado há muito tempo. Marta e Maria brigaram pela herança quando Lázaro morreu. Aliás, Lázaro morreu. Se separaram. Corre. Por que eu digo que essa história está no livro de Jeremias? Porque não seria assim ainda que ele tivesse se desviado. Se João Batista tivesse desviado aos 18 anos, como eu inventei, aos 30, ele ouviria falar de um pirralho de 12 anos que estava batizando no Jordão e que Deus levantou no lugar dele. Amém. E que agora teria um curando enfermos, curando cegos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, anunciando o evangelho do reino. Era o seu primo, Jesus. Sabe o que eu quero dizer para vocês, queridos? Com essa história besta, mas contextualizada, para você entender que a obra de Deus na tua vida é séria. E tem uma geração depois de você que depende dos ensinamentos que ela vai receber. Agora, se você amarelar, a vontade de Deus não vai deixar de se cumprir por sua causa. Deus levanta outro no seu lugar. O problema não é de Deus, o problema é seu. Quem aqui já pegou ônibus na vida? Você alguma vez chegou no ponto de ônibus atrasado, meia hora atrasado, e o ônibus estava lá lotado esperando? Tipo, o motorista: ô, gente boa, pelo amor de Deus, cara, aí, todo mundo no ônibus, você no ônibus, todo mundo está meia hora atrasado, a gente está esperando você, belezoca. Desculpa, eu acordei tarde, o alarme não tocou. Acontece isso. Se você acordar meia hora atrasado, meu irmão, você vai pegar o ônibus da meia hora depois. E você vai chegar no lugar que você tinha que chegar meia hora antes, meia hora depois. O pior é se você chegar lá e tiver alguém fazendo o que era para você fazer no seu lugar. Do jeito que você bateu, você volta. É preciso ajustar o nosso tempo ao tempo de Deus. Deus não precisa de mim nem de você, mas Ele quer fazer através de mim e de você. Ele nos deu a honra de sermos chamados filhos de Deus.
Ele nos deu o privilégio de sermos despertados pelo seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra, o Espírito Santo, para nos ensinar ela. Ele nos deu paixão para que a gente possa colocar Deus acima de todas as coisas. Ele ungiu o nosso coração para que a gente possa adorar a Deus não pela informação que nós temos, mas pela revelação de quem Ele é. Ele nos deu isso tudo. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Dizer: eis-me aqui. E eu glorifico a Deus, sabe porque eu queria terminar dizendo isso? Pelo Espírito Santo, cara. Deus sabia o risco que ele estava correndo quando ele escolhe um homem que não é Deus para preparar o caminho daquele que é Deus. Mas sobre esse homem tinha algo diferente. Jesus disse para os seus discípulos: dos profetas nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uma vez eu li um livro em que o escritor tinha uma revelação a respeito disso. Ele é o maior dos profetas nascidos de mulher, porque ele foi o único profeta que já nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. O anjo que anuncia o seu nascimento para o seu pai diz: ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E quando Maria saudou Isabel, a criancinha saltou no seu ventre porque Isabel foi cheia do Espírito. Ele é o único que nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. Repete comigo: cheio do Espírito Santo. Desde que nasceu, ele não conheceu outra vida. O Espírito Santo sempre esteve lá. Mas isso não tira o nosso livre-arbítrio. Porque o mesmo João Batista, quando estava preso, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. Os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam: mestre, és tu mesmo ou a gente deve esperar por outro? Ou seja, João Batista chegou a duvidar de que Jesus era o Messias. Por isso, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O Espírito Santo de Deus não tira o meu e o teu livre-arbítrio. Você já conheceu gente cheia do Espírito Santo de Deus? E elas erram também. Elas continuam sendo humanas. Mas sem Ele é impossível. Você nunca vai cumprir o seu chamado sem o Espírito Santo de Deus, porque essa obra não é tua, é dele, e é impossível fazer a obra de Deus sem a unção do céu. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Amém? Lucas 18. Quem achou diz eu. Ó. Quem não achou diz eu não. Espera aí é boa. Quem não achou diz espera aí. Amém? Então agora você diz eu. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim tão triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
Amém? Somente até aí. Eu vejo aqui uma pessoa reagindo a uma experiência com Deus. Amém? E eu por muito tempo, eu olhei para o texto do jovem rico. Quantos aqui já ouviram pelo menos umas 10 mensagens do texto do jovem rico? Umas 20. Seja sincero, umas 50. Você vai ouvir para a vida inteira isso, cara. Qualquer pessoa com mais de um ano de igreja, quem tem mais de um ano de igreja? Vamos lá, maioria. Qualquer pessoa com mais de um ano de igreja vai ouvir pelo menos umas 5 vezes uma mensagem do jovem rico. É aquilo que a gente chama dos clássicos da Bíblia, né? Tem certas vezes que parecem são clássicos, que o pessoal sempre pega aquilo ali e sempre tem alguma coisa para tirar. E glória a Deus, porque a palavra é viva. Amém? A palavra é viva, cara. Esse é um livro que você vai ler pro resto da tua vida. E cada vez que você ler, ele vai falar uma coisa diferente contigo. Porque é vivo. Amém? É o Espírito que revela a palavra pra gente. Então, isso se torna vivo. O que eu quero chamar a tua atenção é para o fato de que essa é uma história que não deu certo. Talvez se a gente fosse ministrar, e afinal o Evangelho significa as boas novas, amém? Seria meio estranho a gente gostar de um texto que é uma história triste, que começou bem, terminou mal e o cara saiu triste. Aí você me pergunta, é possível uma pessoa ficar mais triste depois de um encontro com Deus? Sim, aqui a prova. Basta você não ter a resposta que o céu espera. O que eu acho lindo a respeito do céu é que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E uma voz saiu dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraram. A gente acabou de ler isso no texto, amém? A Bíblia não relata os céus fechando, cara. Eu acho isso fantástico. Os céus se abriram. Sobre nós temos céus abertos. E os céus se abrem para revelar Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua empolgação. Você está me fazendo quase voar aqui. Amém? Os céus estão abertos sobre nós. Amém? Vamos lá. Meu irmão, a gente vai terminar esses dias aqui. Vocês vão estar pentecostais, cara. Vocês vão estar... Os céus estão abertos sobre nós, cara, e eles estão abertos para nos revelar Jesus. E toda vez que o céu se revela a você, ele espera algo da tua parte também. Deus não mostra coisas simplesmente para dar um show. Deus não é tipo um filme que você assiste e fala, legal, valeu o ingresso. Deus não é isso. Ele não precisa dar show. Tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Amém. Tudo o que Ele faz tem um propósito. E se você de alguma forma atenta para algum dos sinais do Senhor, que seja um milagre, que seja a conversão de alguém, que seja simplesmente uma palavra que tocou o teu coração de uma forma diferente, tudo isso é um sinal do céu chamando a tua atenção. E tudo que o céu faz tem um propósito. A mesma coisa que ele faz num lugar pode ser percebida por uns e ignorada por outros. E isso acontece. Eu estava agora num congresso lá no Maranhão. E lá o povo era muito chapado. Tipo assim, bando de doido. Eu lembro do dia que estava rolando uma ministração, estava todo mundo bêbado no espírito, jogado no chão. E era num sítio como esse, só que não como esse. Era um sítio no interior do Maranhão. Tá? Aberto, não tinha parede, era só o teto, calor de 38 graus, a poeira comendo. E cara, durante aquela ministração eu olhei no horizonte assim, tinha uma maluca, que saiu, foi andar no meio do mato. E ela andava se debuxando, caindo no Espírito Santo. E
Eu estava vendo aquilo e eu falando, meu Deus do céu, cara. Que figura é aquela. Não sei nem por que eu estou falando disso. Acho que eu nem me lembro para que eu estou aqui nesse assunto agora. Alguém pode me ajudar? Alguém pode me dar uma força? Eu não sei, porque eu estava lembrando da cena e eu falei, por que eu estou falando isso? Eu não faço a menor ideia. Se eu lembrar, eu volto no negócio. Não sei mesmo, realmente não faço a menor ideia do porquê que eu estou falando disso. Vamos lá. Os céus esperam uma resposta de você. Eles, agora eu lembrei. Pronto, tá vendo como é que é? Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, que não me deixa na roubada nunca. Pronto, essa é a voz que clama. Obrigado, meu amor. No mesmo lugar que aquela louca estava correndo no meio do mato, se agarrando numa cerca, e eu fiquei olhando e falei, meu, tá um sol opressor. Era aquele sol do meio-dia, no interior do Maranhão, poeira, tipo, você não queria ficar no sol, cara. Atravessar o sol para chegar na árvore que a gente almoçava debaixo de uma árvore. Tipo, era horrível. E aquela maluca estava lá chapada, andando, e ela andava, e caía, andava, se agarrava na cerca e caía. E estava bebaça do Espírito. No mesmo lugar, tinha gente sentada, tipo assim. É o mesmo Deus. Ele estava fazendo uma coisa no lugar, tem gente que reage, tem gente que não. E aí? O mesmo congresso, a mesma mensagem, o mesmo momento. Pergunta para um e para o outro a diferença do que eles viram. Agora, para quem viu, Deus espera uma resposta. Ontem a gente falou sobre isso, lembra? A quem tem, se dará ainda mais, né? Mas aquele a quem é dado, muito será cobrado. Então, assim, eu quero que você perceba a seriedade que é quando você diz, eu quero mais de ti, Senhor. Quantos querem mais de Deus? Amém. Você tem ideia do quão sério é isso? Porque eu quero mais de ti é a mesma voz do céu dizendo para você, eu quero mais de ti também. Mais revelação, mais entrega, mais experiência, mais comprometimento. Quanto mais eu vejo, mais eu quero Ele. E quanto mais Ele me mostra, mais eu fico diferente. E se uma manifestação do Senhor na minha vida não produzir nada em mim, isso no mínimo me deixa mais triste.